Os meus colegas de painel já se referiram às freguesias e às freguesias durante estes 50 anos do 25 de Abril. Também se falou sobre as freguesias enquanto locais ou quanto instituições de formação, e eu queria começar precisamente por aí. Ao longo destes 50 anos foram muitos aqueles que nas freguesias, sejam nas freguesias do interior, seja nos do litoral, se disponibilizaram para servir a população e para servir o país. Muitos dos que o fizeram não tinham qualquer experiência política, não tinham qualquer ligação a partidos políticos, tinham sim o impulso e uma ideia de, através do seu contributo enquanto membros de um órgão autárquico, poderem contribuir para uma melhoria das condições de vida das populações e poderem afirmar-se como transformadores dos locais onde vivem essas populações. E, de facto, foi isso que aconteceu. Ao longo destes 50 anos, os autarcas de freguesia tiveram um papel fundamental naquilo que foi a transformação do território e também a melhoria das condições de vida das populações. No interior, todos sabemos, e na região onde vivemos, temos tido extraordinários autarcas de freguesia. E temos tido pessoas com visão, pessoas empenhadas e pessoas que diariamente ocupam praticamente o dia a tratar da vida da freguesia, ou seja, a tratar da vida dos seus concidadãos. É esse o caso, em muitas situações, é essa a dedicação que temos assistido por parte destes nossos autarcas. Eu, como dizia há pouco o Carlos Pinto, tive no mandato anterior o prazer de ser presidente da Junta de Freguesia de Castelo Branco. Antes tinha sido membro da Assembleia de Freguesia e também durante vários anos fiz parte da Assembleia Municipal enquanto representante também do partido político a que pertence. E ao longo deste meu percurso político de já muitos anos, tive a oportunidade de estar nestes diferentes órgãos e de ver as diferentes perspectivas e também as diferentes necessidades. Enquanto autarca de freguesia, também não tinha exatamente a mesma realidade dos outros autarcas de freguesia do Concelho de Castelo Branco. A freguesia de Castelo Branco é a terceira maior autarquia desta região do interior. Só tem mais eleitores o Concelho de Castelo Branco e o Concelho da Covilhã. Todas as outras autarquias têm menos eleitores do que tem a freguesia de Castelo Branco. E, portanto, isto faz com que esta freguesia tenha uma realidade distinta das pequenas freguesias do concelho e das pequenas freguesias do território. E aí as necessidades são outras e também aquilo que é a responsabilidade e a proximidade dos eleitos também são diferentes. Dou-vos o exemplo do Concelho de Castelo Branco. Nós temos a freguesia de Castelo Branco e depois temos outras realidades. Malpica do Tejo, estou a olhar para a colega, é uma freguesia com muito território e uma localidade, mas se formos para Sarzedas, temos também muito território e temos 42 anexas. Ou seja, naquela freguesia, que já foi uma sede de concelho, nós temos as 7 freguesias Sarzedas e depois temos uma imensidão de pequenas localidades onde, e também acontece o mesmo em Santo André das Teixeiras, não são 42, são um pouco menos, mas também são bastantes. Portanto, quantas, Luís? 33. 33 pequenas localidades também, algumas até com alguma dimensão. E, portanto, também aqui a intervenção dos presidentes junto e dos membros do Executivo é diferente de freguesia para freguesia. Muito se fez ao longo destes 50 anos, como também já aqui foi dito, e muito se faz ainda hoje. As freguesias foram perdendo instituições. Sabemos que a escola foi durante muito tempo um elemento fundamental nas freguesias, em que algumas delas hoje já não é possível manter a escola. Portanto, perdeu-se um elo importante de desenvolvimento e de capacitação, perdeu-se população e aumentaram as necessidades. E aumentaram as necessidades, como há pouco dizia o Carlos Pinto, penso eu, aumentaram as necessidades de conservação. Porque estes 50 anos do 25 de Abril, ou que decorreram desde o 25 de Abril, foram um tempo de oportunidade e um tempo de realização.
Eu lembro-me quando era garoto, na minha aldeia, jogávamos ao espeta nas ruas da localidade, porque não havia paralelos e não havia betuminoso. Portanto, na minha aldeia, a eletricidade chegou quando eu tinha 18 anos, 17 anos e frequentava o 12º ano. E estamos a falar de uma aldeia a 7 quilómetros da localidade da sede concelho de Castelo Branco. Ao longo dos 50 anos, fruto de um trabalho persistente e dedicado dos executivos camarários, mas também das juntas de freguesia, muita coisa mudou e muita coisa mudou para melhor. Hoje vimos-nos confrontados com outras necessidades. Os recursos são limitados, as necessidades são ilimitadas e temos, de facto, dificuldade em fazer face a todas essas necessidades. Dou-vos um exemplo. Eu esgotaria facilmente em repavimentação de vias municipais o orçamento da Câmara Municipal. Porque durante estes 50 anos muita coisa foi feita, é verdade, mas também já passou muito tempo desde que muitas dessas coisas foram feitas. E hoje temos imensas vias de comunicação ou redes viárias a necessitar de intervenção. Também temos que ter consciência, como já diziam os meus colegas de painel, que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. E não é possível porquê? Porque nem temos recursos humanos que nos permitam planear e pôr tudo a concurso e não temos também capacidade financeira para dar resposta a todas as necessidades. Ao longo deste tempo tem havido também uma aposta por parte do Estado Central, que depois se reflete nas freguesias ao nível da transferência de competências. Tive a oportunidade, enquanto membro da ANAF e também coordenador distrital da ANAF, de participar nessa discussão daquilo que são as necessidades das freguesias e aquilo que é o objetivo da transferência de competências. E aqui, uma vez que estamos perante um painel, perante uma sala de autarcas de freguesia, aqui também é importante percebermos algo ou refletirmos sobre algo que também já foi aqui dito neste painel e que tem a ver com as competências. Quais são as competências do município? Quais são as competências da freguesia e de que forma é que cada um dos autarcas de freguesia ou do município exercem essas mesmas competências. Eu vejo muitas vezes confrontado com necessidades das freguesias que não são competência do próprio município, são competência da freguesia. Mas que, por vezes, por incapacidade financeira da freguesia, o município tem que dar uma ajuda e o município tem que disponibilizar recursos para a concretização dessas necessidades. Compreendemos as necessidades das freguesias, sabemos que elas são muitas, mas é importante, de facto, também termos esta consciência onde é que temos responsabilidade e onde é que devemos intervir naquilo que diz respeito à satisfação das necessidades dessas mesmas freguesias. Comecei por dizer, e vou concluir por aí também, que o 25 de Abril foi de facto uma oportunidade. E também às vezes me incomoda quando ouço alguns comentários saudosistas do antes 25 de Abril e do suposto paraíso que isso representava. Não há comparação possível. Não há forma de olhar para o antes do 25 de Abril e para o pós do 25 de Abril de forma igual. De facto, o 25 de Abril foi uma oportunidade para o território, foi uma oportunidade para o exercício dos direitos cívicos e foi uma oportunidade para o exercício também daquilo que são os poderes autárquicos e os poderes dos autarcas. E também seria interessante refletir acerca daquilo que é hoje a forma como o cidadão, e não só o cidadão, mas por vezes nós próprios, olhamos para os cargos que exercemos e para a forma como os exercemos. Eu costumo dizer que na política não vale tudo, ou não devia valer tudo. E quando nós usamos a luta política
para amesquinhar, diminuir e muitas vezes caluniar os nossos colegas políticos apenas porque são nossos adversários, estamos, sem dúvida, para nenhuma dúvida, pelo menos da minha parte, estamos a contribuir para uma diminuição daquilo que é o exercício dos cargos políticos e, ao mesmo tempo, para uma diminuição daquilo que é o papel dos políticos e o papel daqueles que exercem esses mesmos cargos. Sabemos que o imediatismo das redes sociais nos permitem hoje muitas coisas. Sabemos que esse imediatismo e também as ferramentas que eles permitem, por vezes são usadas de forma incorreta, mas eu penso que há uma luta que, passados 50 anos sobre o 25 de Abril, temos que levar por diante e temos que nos empenhar, que é a valorização do papel dos autarcas, o respeito por aquilo que é o exercício do poder político e, ao mesmo tempo, a afirmação da dimensão da democracia e daquilo que a democracia representa. 50 anos de Abril foram 50 anos de conquistas, mas que não são conquistas terminadas. Ainda já muito foi feito, mas muito haverá certamente para fazer, e neste muito que há para fazer terá um papel importante e determinante todas e todos aqueles que se dispõem com o seu bom senso e conhecimento a trabalhar em prol das populações e a trabalhar em prol dos territórios.